Fala galerinha, tamo junto, vamos falar aqui hoje da pressão atmosférica. Eu já citei esse termo em diversos momentos aí nas aulas anteriores. Eu tô falando da página 33, então você pode pausar o vídeo aí agora, ir lá pegar o seu livro e acompanhar essa aula aí com o seu livro, tudo bem? Bom, eu fiz uma representação aqui do planeta Terra e esses pontinhos aqui representam, esses pontinhos coloridos, né, de amarelo, representam a nossa camada atmosférica, né? A nossa atmosfera. Então, antes da gente continuar a falar sobre isso, eu tenho que lembrá-los que a nossa Terrinha, né? Nosso planeta Terra, tem um raio aproximado de 6.700 quilômetros, ok? Beleza. A nossa camada atmosférica tem uma extensão de aproximadamente 10.000 quilômetros, então tudo bem? Então, essa distância daqui até aqui é maior do que a distância daqui até aqui nessa borda, beleza? Beleza. A nossa camada atmosférica é composta por 5 camadas. O ozônio, que é aquele gás que filtra alguns raios solares que são danosos para nós, ele encontra-se a uma altitude de 20 a 35 quilômetros, beleza? 99,99% da atmosfera está abaixo dos 100 quilômetros de altitude. Todo mundo entendeu isso? Que 0,01% da nossa atmosfera está acima dos 100 km. Se você pensar bem, a nossa atmosfera tem 10.000 km e 99% dela está abaixo dos 100 km de altitude, ou seja, a boa parte da nossa atmosfera aqui é muito, que a gente chama de rarefeita, né? Ou seja, tem uma presença muito pequena de matéria, de gases aqui. Vou falar o porquê daqui a pouco. E, além disso, ela é composta por, principalmente, 1% de argônio, uma aproximação, né? Aproximadamente 78% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Você vai pensar assim, professor, está faltando aqui 1% de muita coisa, está faltando. Está faltando aqui 1% de umidade, está faltando aqui 1% de... Aliás, está faltando dentro desse 1% tem a umidade relativa do ar. Eu tenho outros gases presentes aí na nossa atmosfera, tudo bem? Mas esses são os principais aí, vocês podem ver que está faltando aí 1% para poder finalizar os 100% aí, né, de formação gasosa. Então vamos lá agora falar do tal da pressão atmosférica, que é o objetivo dessa aula aqui. Então a pressão atmosférica é o resultado da força-peso de uma coluna de ar acima do ponto onde está sendo medida. Por que isso acontece, né? Por que a pressão atmosférica existe? Bom, pensa bem, nós vivemos num planeta com uma massa muito grande, beleza? E aí, devido a essa massa ser muito grande, esse planeta cria um campo gravitacional em sua volta, né? Esse campo gravitacional é o que a gente chama hoje de gravidade, que tem esse valor aqui na UFES. Ó, esse valor aqui é o valor da gravidade medida aqui na UFES, beleza? Beleza. Bom, vocês viram aí lá no primeiro ano, do ensino médio, que peso pode ser calculado como o produto entre a massa de um corpo e o campo gravitacional lá no planeta onde a gente está querendo calcular o peso aí. Então, pela atmosfera ser composta de matéria, né? Essas matérias possuem massas, essas moléculas, né, desses gases aqui possuem massa. Então, por elas possuírem massa, elas também vão possuir um peso. E o que é a força-peso? É a força de atração aí de um planeta para objetos ou corpos perto da sua superfície. Então, por exemplo, vamos pegar essa massinha aqui, ó, vamos fazer de conta que essa bolinha aqui é um gás. Então, esse gás está sofrendo a atração gravitacional para ir de encontro ao centro da Terra. Obviamente ele não vai conseguir fazer isso, né? Porque aqui nós temos uma camada de terra que impede ele chegar nessa posição. Então eu tenho um acúmulo maior de gases mais perto da superfície terrestre do que longe da superfície terrestre. Daí essa não uniformidade da nossa camada atmosférica, beleza? Bom, o fato da gente também não ter muita matéria, né, nessa região aqui da atmosfera faz com que a gente possa ter algumas tecnologias ali presentes. Por exemplo, aqui nós temos satélites, nós temos balões meteorológicos, nós temos estações espaciais, enfim. Todas essas tecnologias estão presentes aqui devido a essa pouca atmosfera, né? Isso oferece pouca resistência, enfim. Mas aí a pressão atmosférica é dada por isso, né? Por essa atração aí dos gases. Por exemplo, lá na Lua, onde a gravidade é 1,6 apenas, nós não temos uma atmosfera como aqui na Terra. Na verdade, considera-se que a Lua não tem a atmosfera. Isso acontece por quê? Porque a massa da Lua é muito pequena, então ela produz um campo gravitacional pequeno
que por sua vez vai proporcionar um peso pequeno para qualquer molécula gasosa que vai ser produzida lá na Lua. Então essa molécula não vai ser atraída tão fortemente quanto na Terra, e ela vai se dispersar, ela vai acabar indo para o espaço. Então lá na Lua a gente não tem a pressão atmosférica porque a gravidade lá é muito pequena, beleza? Agora vamos falar aqui de um experimento, né? Então, na história aí teve um cara chamado Torricelli que viveu entre 1608 e 1647, que fez um experimento com qual objetivo? Ele queria provar que a pressão atmosférica existia e queria provar o valor dela, né? Qual era o valor da pressão atmosférica em Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão. Como é que ele fez? Ele pegou um frasco, e aí eu fiz aqui um recorte, né? Como se fosse um frasco, um tubo de ensaio de 1 metro. Esse tubo de ensaio tem 1 metro. E aí aqui dentro ele preencheu esse tubo de ensaio com mercúrio. Ele usou o mercúrio porque o mercúrio é um metal que a temperatura ambiente é líquido. Então dá para você fazer isso. E aí por ser um metal, ele é uma substância bem pesada, né? Muito pesada. Se ele fosse, por exemplo, fazer esse experimento com água, ele teria que ter um tubo de ensaio acima de 10 metros. E olha como é que ia ficar inviável esse experimento, né? Então ele pegou um tubo de ensaio de 1 metro, encheu de mercúrio, beleza? Tampou a ponta do tubo de ensaio dele, tampou aqui, imagina aqui, tampou, e emborcou o tubo de ensaio aqui dentro. Emborcar é como? É colocar ele dentro da outra quantidade de mercúrio e soltar a tampinha aqui, destampar, né? E aí quando ele fez isso, né, quando ele estava com a tampa, com a mão aqui segurada, obviamente o frasco estava todo preenchido. Quando ele soltou a ponta do frasco, aí aconteceu o seguinte, olha só o que aconteceu. A quantidade de 1 metro de mercúrio baixou e foi para 76 centímetros, beleza? Aqui dentro encontra-se vapor de mercúrio, né? Que é aproximadamente um vácuo, porque não tem uma perfuração, não tem ar para entrar aqui, então a atmosfera aqui em cima não existe, beleza? E ele viu que essa altura era fixa. Quando ele pegou e tentou fazer experimentos em altitudes, né? Em cidades que não estavam a nível do mar, ele viu que essa altura aqui diminuía. Quando ele voltava ao nível do mar e fazia esse experimento, essa altura dava 76 centímetros. Então ele fez algumas conclusões. Isso tudo baseando-se nos estudos do Steven, né? Então, quais foram as conclusões? Então vamos lá. Considere então, lindões, primeiro esse ponto que eu chamei de Y e esse ponto que eu chamei de Z. O ponto Y e o ponto Z estão à mesma altura em relação à horizontal, certo? Certo. Quem causa pressão nesse ponto é essa coluna de mercúrio. Quem causa pressão nesse ponto é a atmosfera, certo? Certo. Aí, se você lembrar lá da lei do Steven, pontos de mesma altura em um mesmo fluido, porque isso aqui é mercúrio, estão sob mesma pressão. Então, Torricelli veio e fez essa consideração aqui, ó. Ele falou o seguinte, que a pressão no ponto Y era igual à pressão no ponto Z. Só que a pressão no ponto Y é causada pela atmosfera, certo? Beleza. Agora, calma aí. Vamos considerar o seguinte, pessoal, eu achei esse dado aqui no livro de vocês, tem também na internet, tem em diversos livros, que a massa específica do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, ou, se eu quiser em quilograma por metro cúbico, eu tenho que multiplicar ela por 1000, beleza? A gravidade local aqui no nosso estado é 9,87. Se você for andando na atmosfera aí, né? Perdão, se você for andando em termos de latitude na Terra, esse valor vai mudando, mas vai mudando bem pequenininho. E a altura de mercúrio que eu tenho ali é 76 centímetros, passando para metro dá 0,76 metros. Aí olha só o que o Pascal fez. Ele entendeu o seguinte, quem causa pressão no ponto Z é essa coluna de fluido aqui. Então ele colocou a fórmula para calcular a pressão devido à coluna de fluido, que é ρgh. E a pressão no ponto Y é a pressão atmosférica, então ele colocou aqui embaixo. Então nós estamos tentando fazer o seguinte, nós estamos tentando encontrar um valor para a pressão atmosférica. Olha só o que eu fiz. Substituir aqui a densidade do mercúrio, substituir aqui o valor da aceleração da gravidade e substituir também a coluna de mercúrio. Quando eu faço essa continha, eu obtenho este valor aqui para a pressão atmosférica nas unidades do Sistema Internacional, porque eu usei todo mundo no Sistema Internacional. Ok. Quando eu faço essa... Aí eu venho aqui, eu transformei esse número para notação científica, né? Então eu andei 1, 2, 3, 4... 5 casas, tudo bem? Andei 5 casas. Então o número ficou assim, ó, que a pressão atmosférica em unidades do Sistema Internacional tem um valor igual a aproximadamente 1,02 vezes 10 elevado a quinta newtons, beleza? Por metro quadrado. Ou, você vai encontrar em outros livros também, que a pressão atmosférica tem
é causada pela mesma... A pressão atmosférica tem o mesmo valor de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de Hg. Se você quiser ver em milímetros, que a gente vê bastante isso nos livros de química, só você acrescentar mais um zerinho aí, passa de centímetro para milímetro. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. E se esse experimento fosse feito com água? Qual seria a coluna de água que equivale à pressão atmosférica? A gente pode fazer essa continha agora aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever essa equaçãozinha, que é assim. A pressão atmosférica vai ser igual a ρgH. Certo? Nós já calculamos a pressão atmosférica. Ela vale esse número aqui, ó. Então, 1,02, perdão pela letra, 0,16,32. Beleza? Isso vai ser igual a densidade da água, 1000 kg por metro quadrado. Gravidade, 9,87. Beleza? E a altura, que é o que eu estou querendo calcular. Beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui rapidamente. Então, vai ficar assim. 32, certo? Dividido por, abre parênteses, vou passar todo esse número aqui dividindo, né? Então, na linha de baixo vai ficar assim, ó, 10 dividido por esse produto aqui, né? 1000 vezes 9,87. E o H ficou sozinho lá do outro lado. Fecha parênteses aqui para ficar bonito. Então, abri um parênteses ali, ó, 1000 vezes 9,87, fecha parêntese, aperta um igual, e aí eu chego no valor que eu teria que ter uma coluna de aproximadamente 10, vou botar o valor exato, depois na próxima linha eu vou escrever o aproximado, né? Então eu teria que ter uma coluna de aproximadamente 10 metros de água, beleza? Então, ó, 10 metros de água equivalem também a uma pressão atmosférica. Isso aqui também você vai ver em algum lugar aí, ó, beleza? Então a pressão atmosférica equivale a uma coluna de 10 metros de água. O que significa isso? Veja bem, se por exemplo, se eu falar para você que a água do mar tem uma densidade aproximada da água doce, que foi o que eu usei aqui, né? 1000 seria a densidade da água doce. A cada 10 metros de profundidade, eu aumento uma atmosfera de pressão. Então, suponhamos aí que eu vou fazer um mergulho, né? Se eu estiver aqui na linha da água, eu estou com uma pressão já de uma atmosfera. Se eu descer 10 metros de profundidade, a pressão aqui já vai para 2 ou 2 atmosferas. Se eu descer mais 10 metros de profundidade, aí a pressão já vai para 3 atmosferas. Todo mundo entendeu aí? Beleza, lindões? Tamo junto.